dia, nobres integrantes, internautas, meus nobres convidados. Muito bom dia, meu irmão Domingos da Paz. Muito bom dia, doutor Wilson Coraçala. Estamos aguardando a doutora Leonice. Estamos abrindo nessa edição do dia 10 de dezembro mais uma live de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Essa transmissão conta com o apoio do Movimento Nacional pelo Fim do Exame de Ordem, comandada pelo Dr. Paulo César Farias Rodrigues, pelo nobre irmão que está aí na sua tela, Dr. Domingos da Paz, da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, né? Muito honrado por estar aqui conosco hoje, Dr. Domingos, e também do jornal O Novo, da cidade de Novo Hamburgo, cuja plataforma do Twitter tem bombado em razão da transmissão e da replicação do conteúdo desta live. Queremos também saudar a todos os nossos presidentes regionais de todo o território brasileiro, suplentes, diretoria nacional e filiados internautas. Com especial saudação ao nosso querido irmão, Dr. José Lício Silva do Nascimento, do estado do Rio de Janeiro, que sempre tem prestado boas informações e bom trânsito da ANB em seu estado. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação muito especial ao estado do Piauí, com sua diretoria, que vocês podem ver aí na tela, né, os nobres dirigentes da região do estado do Piauí, que se reuniram recentemente para estratégias de ação envolvendo toda essa situação do exame de ordem e toda a situação da OAB e do Supremo Tribunal Federal. Então, parabéns à ANB Piauí, comandada pelo Dr. Júlio Noleto, pelo nosso suplente Tony e também pelo Dr. Hermenegildo, daquela linda terra do Piauí. Doutor Wilson Coraçala, 1 minuto para a sua apresentação e seja muito bem-vindo a esta nossa live. Doutor Carlos Schneider, bom dia, muito obrigado. Doutor Domingos da Paz, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí, a todas as pessoas que assistiram a live. Eu sou brasiliense, filho de família humilde. Meu pai foi motorista de táxi, vendedor de churrasquinho, caminhoneiro e motorista de ônibus. Minha mãe sempre foi dona de casa, mas graças a Deus eu pude estudar bastante, com muito sacrifício, e consegui passar em vários concursos públicos. Hoje tenho e gosto de dar esse exemplo para incentivar os jovens, né, que são filhos de famílias humildes também. Eu passei em vários concursos públicos, entre eles para auxiliar judiciário, oficial de justiça, juiz de direito, promotor de justiça. Tive a grata satisfação de exercer os cargos de auxiliar judiciário e oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, juiz de direito da Justiça do Estado do Amapá e promotor de justiça em Brasília. Para mim é uma honra ter sido convidado, espero poder contribuir com a Associação Nacional dos Bacharéis em Direitos e com a Comissão Nacional de Combate à Corrupção, presidida pelo Dr. Domingos da Paz. E quero agradecer a todas as pessoas que assistirem e divulgarem nossa live. Bom dia, muito obrigado. Doutor Domingos da Paz, meu nobre irmão. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, doutor Wilson Coraçala. Bom dia aos nobres colegas bacharéis de direito. Bom dia, o Brasil. Bom dia aos combatentes que combatem dia e noite para sobreviver no Brasil, porque está difícil. Está difícil. Nós dormimos no ponto e acordamos fora do ponto. E agora está difícil de colocar no ponto novamente. Mas, desculpa, eu acredito que, como guerreiro que sou, eu me intitulo guerreiro porque eu já passei por cada batalha, uma mais difícil que a outra. E a gente tem vencido. E agora eu peguei essa última batalha, que nós estamos, última e atual, que é a CNCC, que é a Comissão Nacional de Combate à Corrupção. Então, eu tenho enfrentado várias coisas na justiça, porque quando nós descobrimos que tem algum foco de corrupção, comprovadamente, nós entramos com ações na Justiça Federal e tem nos causado uma série de dor de cabeça, sabe? Advogados que não têm a mínima preparação espiritual e nem material, falam um monte de besteiras, não sabe ler, não sabe escrever, ele faz o que os outros fazem. Então, é difícil.
de você combater a corrupção num país corrupto como é o Brasil, tomado pelos corruptos, não é que seja corrupto, tomado pelos corruptos, então fica difícil. Todas as portas e janelas são fechadas. Haja vista essa luta incansável do doutor Carlos e a doutora, que chegou agora, a doutora Leonice, que tem, à frente da ANB, tem feito uma batalha, não somente jurídica, mas uma batalha de cultura, de conhecimento, de passar, de esclarecer, de sugestionar, de avocar pessoas para enganjar nessa luta cruel que é o combate à corrupção. E, principalmente, que está dentro da Ordem dos Advogados. Aliás, começou lá no decreto 19.000, qualquer coisa, na época do Getúlio Vargas, no artigo 17. Então, de lá para cá, ela não evoluiu para o bem. Muito pelo contrário, eles se enraizaram e tomaram conta e se estenderam. Ou seja, as raízes foram se estendendo para todos os lados. Se hoje nós temos uma OAB corrupta, né, nós devemos única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Só isso. Se o dia que acontecer dessa caída, dos anjos maus caírem, o brasileiro, com certeza, vai viver muito bem. É isso aí. Bom dia, doutora Luiz. Bom dia, doutor Domingos da Paz, doutor Carlos, doutor Wilson. Prazer em revê-lo. 1 minuto para as suas considerações iniciais, doutora. Para a sua apresentação. Ninguém precisa se apresentar porque todo mundo já conhece, mas preferimos que a doutora o faça. Né? Tá. Sou a doutora Leonice, presidente da ANB São Paulo, secretária-geral da ANB Nacional, e é um prazer novamente estar aqui, tentando ajudar e contribuir um pouquinho aí com a nossa causa, com a nossa luta, com o nosso país, né? Eu só tenho que agradecer o convite, doutor Carlos, doutor Domingos, doutor Wilson, de estar presente com vocês aqui, tentando contribuir e somar um pouquinho mais aí. Ok. Doutora Leonice, doutor Wilson, meu nobre irmão, doutor Domingos da Paz. O Brasil está realmente passando por algo inusitado que foi descoberto a partir da eleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Foro de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil e Supremo Tribunal Federal. A necessidade de criar a ferro e fogo uma organização que pudesse atropelar, agir sem ser importunada, uma entidade que pudesse atuar no poder judiciário do país como um todo, fez florescer uma das mais intrigantes entidades no Brasil. O que está por trás de todo esse sistema envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil? Quem são os personagens que maculam a independência e soberania do país? O exame de ordem não seria um instrumento de financiamento deste corpo estranho para a sustentabilidade financeira de todo o processo comunista que está instalado no Brasil? O debate, meus nobres irmãos, minha querida doutora Leonice, está aberto. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário com relação a este tema, que é muito importante. Aqui estamos discutindo, nós não estamos acusando, estamos discutindo para chegar a uma conclusão. O que é que está acontecendo no Brasil? Nos fizeram de reféns, enclausurados em casa, inclusive os mais idosos estão levando para dentro de casa doenças gravíssimas, outros se suicidando, empregos se evaporando, o comércio se esvaindo, a tributação caindo, o país quebrando, entrando na bancarrota. Só não quebrou ainda por causa do agronegócio, muito bem comandado pelo nosso setor do Ministério da Agricultura. Estamos vivendo realmente uma grave crise institucional no país, tomada por pessoas desinteressadas, desfocadas no desenvolvimento do país e financiando e se prostrando principalmente a favor desta desordem internacional que invadiu o território brasileiro. Diante de todo esse quadro, o exame de ordem não estaria financiando esse corpo estranho? E por que eu falo um corpo estranho? A Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, junto com a Comissão Nacional de Combate à Corrupção, têm se debruçado, duas entidades que têm se debruçado sobre alguns aspectos que passo a comentar rapidinho para
fornecer elementos de discussão. A Ordem dos Advogados do Brasil, como se sabe, foi criada pelo Decreto 19.408 de 1930. E foi extinto o mesmo decreto pelo Decreto 11 de 1991, no anexo 4. A Lei 8.906 não teve seu rito regular e votado pelo plenário das duas casas legislativas. Como envolve matéria de garantia de direito fundamental, ela jamais poderia ter sido aprovada apenas nas comissões temáticas, pois grave vício material e formal. Depois sancionado, há uma forte tendência e evidências mostradas já e levadas à Polícia Federal e ao próprio Procurador-Geral da República, assinada por um presidente de forma que, a nosso entender, levanta grande suspeita de ser assinatura falsa do presidente da República. Como já existem precedentes em outros atos normativos em que o presidente da República à época, Itamar Franco, teria assinado e não foi ele, mesmo tendo confrontado a assinatura diante do ex-presidente, ele não reconheceu diversas assinaturas. Portanto, o assunto é grave. Essa matéria foi levada para o Ministério Público Federal, foi levada para a Polícia Federal, foi levada a conhecimento da Presidência da República, para o presidente da Câmara, presidente do Senado, e os, pasmem, senhores, o silêncio é sepulcral. O Estado brasileiro não dá respostas. O Poder Judiciário não aceitou uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei 8.906, por entender que a ANB não teria pertinência temática para sustentar esse tipo de ação, mesmo constando lá no artigo 103.7 da Constituição Federal. Portanto, estamos realmente tomados de algo muito estranho neste país. Doutor Domingos da Paz, a palavra está com o nobre irmão. Olha, faz algum tempo que eu parei de fazer vídeos, participar de lives, parei. Eu estava estudando, coloquei tudo em suspensão e comecei a analisar friamente tudo isso que o doutor Carlos falou. Tudo isso. OAB, STF, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal e assim por diante. E o que ocorre? O mecanismo que envolve tudo isso é muito forte. É muito forte. Mas não é aquele mecanismo que aparece na Netflix, não. Aquilo lá é um esboço, né? Aquilo é um esboço da situação. A pessoa, o autor que fez aquilo lá, ele tem uma boa intenção. Ele deu um pontapé inicial, mas não é aquilo. É muito mais do que aquilo. Esse mecanismo que envolve as nossas instituições, que envolve os três poderes da República, agora nem tanto. O poder executivo tem dono. Agora tem um cara com um fuzil na mão, né? Eu, no meu tempo de quartel, eu chamava de mosquetão. Então, tem um cara com mosquetão lá, como diz o Bob, tomando conta do cofre. Não entra ninguém, não sai ninguém. Ou seja, ele não rouba e não deixa outro roubar. Mas acontece que os dois outros poderes estão por conta. Quando você passa de 140 por hora, aí você já fica por conta de Deus, por conta da sorte. E assim estamos nós. Os dois outros poderes estão por conta. Eles são tão harmoniosos entre si que fizeram até um amigamento. Ou seja, eles têm um conluio entre eles e um proteger o outro. Por que isso? Porque o mecanismo, eu já tentei deduzir, não é só o mecanismo, mas tem que pôr um outro adjetivo depois de ser um mecanismo o quê? Comunista, mecanismo socialista, democrático, liberal, sei lá, é algum mecanismo que está tomando todo o país. A entrada da China, que nós estamos vendo aí com o Coronga, né? Vamos falar Coronga aqui, o Coronga. Agora você vê, você volta um pouquinho atrás, um pouquinho só, não precisa ser muito tempo, não. Você vê que tinha outro cara que era apaixonado pelos chineses. Outro cara brasileiro que era apaixonado pelos chineses. E é do Rio Grande do Sul, que era o João Goulart. Apaixonado pelos chineses. Agora apareceu outro doente aqui, outro mentecapto aqui, apaixonado pelos chineses. Então, eu não entendo essas coisas. Então, o mecanismo é tão forte que não é de agora. Você vê que eu já falei lá do João Goulart, lá de trás.
Mas também não está só lá. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Nós vamos pegar lá na época de Getúlio Vargas, também gaúcho. No governo dele, nós tivemos a intentona comunista. Então, veja, o mecanismo é muito forte, muito forte. Eu não sei o que está acontecendo, já tentei descobrir, eu sou ex-policial em São Paulo, eu já tentei investigar, como jornalista, quase 50 anos, 49 anos de jornalismo, eu já tentei de todas as maneiras me aprofundar e eu não consigo entender. Esse mecanismo é muito forte, que envolve o quê? O Supremo Tribunal Federal e envolve os governos dos estados, não todos, mas a maioria dos governos dos estados. Envolve as Assembleias Legislativas, envolve o Congresso Nacional, o Senado Federal, a Câmara Federal. Haja vista que essa Lei 8.906, ela é uma síntese à inteligência de qualquer constituinte, de qualquer legislador. Por quê? Porque ela só teve uma votação. E aonde é a votação? Só na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e mais nada. E quem era o presidente? Quem era o relator? Nelson Jobim. Quem era Nelson Jobim? Que depois tornou-se membro do Poder Judiciário na figura do ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois tornou-se o quê? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois a associação, a confederação, a CN, Confederação Nacional da Indústria, CNI, entra com um documento de inconstitucionalidade e adivinha onde vai parar esse documento? Vai parar na mão do STF para se julgar se era constitucional ou não era constitucional. Adivinha o que aconteceu? O Nelson Jobim, que era o relator desta lei, agora presidente do STF, ele vota. Se tinha alguma coisa errada, era lá na base, lá na sua origem que tinha que ser corrigida, mas não no Supremo. O Supremo agora virou o quê? Hoje, nos dias de hoje, virou o quê? Virou uma troca seria um senador extra, seria um deputado federal extra, seria um presidente da República extra, que tudo que a esquerda quer, ela não consegue nos meios legais, ela joga lá no STF. Haja vista agora, nós temos agora a OAB, que está entrando com ação com relação a coronavírus. Mas me diga uma coisa, o que tem de ver a Ordem dos Advogados do Brasil, é a extinta ordem, com o coronavírus? Isso não é da competência deles, isso é da competência do governo federal, nem estadual é. Então, virou uma bagunça tão grande o país, virou uma balbúrdia tão horrível, que esse mecanismo ele vai tomando conta, como se fosse ferrugem. Ela vai consumindo, aos pouquinhos, vai consumindo, trazendo. As pessoas estão envolvidas de ponta cabeça, porque elas vivem num estado de sonambulismo. Não sabe a quem recorrer, não temos a quem recorrer. Diariamente me chega aqui informações com documentos tal, sobre corrupção. Mas a corrupção não é uma doença, é um câncer. É um câncer que, se a sociedade não se envolver e não combater, não tem como você extinguir, ou pelo menos minimizar a situação. Então, doutor Carlos, é difícil. É muito difícil. Eu fico assim, muito chateado, sabe? Porque a gente está explicando, está ensinando, está orientando, e de repente você recebe críticas destrutivas, inclusive. Não a crítica construtiva. Não, meu irmão, não é por aí. Ó. Você pode fazer isso. Aí você recebe uma crítica construtiva, porque o cara está dando uma outra margem para você averiguar, para você investigar, outros indícios de outras coisas. Não, mas ele está falando porcaria, está defendendo, é porque não passou no exame da ordem, só fala porcaria. Quer dizer, não abrem a boca para chegar junto, para se unir, para sabe, tornar-se em fileiras para a gente combater o inimigo número um. Quem é o inimigo? É um mecanismo, existe um mecanismo no Brasil que toma conta de tudo. Talvez, quiçá, esteja por trás disso o famoso Jorge Soros. Talvez. Quem mais? Não sei. Tem tanta coisa que roda por aí. E a nova ordem mundial? Que nova ordem mundial? Desde 1700 e qualquer coisa se fala em nova ordem mundial, que já ficou velho, já caducou, e agora continua. Sabe? Eu não estou entendendo essas coisas aí. Doutor Carlos, está com a vez. Doutor,
A gente poderia ficar aqui ouvi-lo o dia todo, doutor Domingos, porque esse conteúdo é extremamente importante. Parece que... E aqui nós vamos plagiar o grande jurista Rui Barbosa. Justiça tardia é a injustiça institucionalizada, doutor Wilson Kurosawa. A palavra está sua para esse debate. Está consigo. O senhor me desculpa aí, mas como eu tenho costume lá, tinha costume no Ministério Público, eu quero falar por último. Passo a vez para a doutora Leonice. Ótimo. Doutora Leonice, a palavra é sua. Obrigada, doutor Wilson. Eu estou ouvindo atentamente aqui o nosso precioso doutor Domingos da Paz, doutor Carlos, doutor Wilson, tudo ouvido. E acompanhando também aqui a tarjeta dos comentários. Tem um colega aí que está falando, foi aberto um novo edital de novo exame de ordem, não temos dinheiro para pagar. Eu só tenho uma coisa a dizer. Um conhecimento de todos os fatos que vêm sido narrados com as ações da ANB, com todo esse aparelhamento geral, mostrando que se trata a OAB, nossos ilustres colegas advogados e advogadas não inscritos estão ostentando a continuidade desse crime. E a partir do momento que nós ostentamos a continuidade do crime, nós passamos a ser partícipe do crime. Aí fica bem complicado chegar a ficar reclamando, mas não contribuir, somar para que a justiça seja feita. Um outro detalhe, o doutor Domingos falou que ficou esse tempo aí afastado, estudando, isso nós também fazemos constantemente, e nesse momento, o doutor Robson Ramos, um constitucionalista, junto à minha pessoa, nós estamos envolvidos num trabalho que é o ponto de partida para toda essa situação envolve a OAB, tá? O ponto de partida, ele se originou lá em 1843, se não me falha agora a memória, o doutor Wilson pode até me corrigir aí, com a fundação do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, onde teve a sugestão, a ideia de um procurador que trouxe para a fundação da OAB, dentro do IAB. Nós estamos ainda fazendo um estudo bem complexo sobre tudo isso daí. Quem sabe até futuramente nós estaremos aí com um livro provando e mostrando toda a história. O que acontece? Nos estudos que nós estamos fazendo até agora, o que nós podemos observar foi o seguinte, que com a fundação do IAB, com um procurador dentro dos três poderes, de um dos três poderes, ele trouxe a ideia de se criar, de fundar a Ordem dos Advogados Brasileiros. Eles tentaram fazer isso, sem sucesso, 27, 28, 29, eles queriam mudar a razão social do Instituto dos Advogados Brasileiros para a Ordem dos Advogados Brasileiros. E eles não haviam conseguido. Em 1930, com o Jabuti no artigo 17, 19.408, eles conseguiram essa façanha. Então, nós temos uma cabeça que está toda dentro do STF. E essa cabeça que está dentro do STF, eles estão todos dentro do IAB. O STF compõe todo o IAB, não apenas ministros, como coronéis, advogados, procuradores, desembargadores e todos. Então, nós temos uma ordem dos advogados que são utilizada para entrar com as ações, porém, é o IAB que é o comando de tudo. Os ministros, enquanto no exercício da função do STF, eles não
participam dentro do IAB, ele fica um suspenso. A partir do momento que eles se aposentam, eles retornam para dentro do IAB como membro. Nelson Jobim é membro, Faquin é membro, Carmen Lúcia é membro, todos eles dentro do IAB. Então, a cabeça dessa organização toda, ela se junta IAB, OAB, STF, Foro de São Paulo. Mas estamos fazendo um trabalho bem apurado, que depois nós vamos fazer uma home, doutor Carlos, doutor Robson, eu, o doutor e demais colegas que vão participar aí, para depois trazer toda essa informação. Doutora Leonice, meu nome é doutor Domingos da Paz. O Foro de São Paulo, a cabeça do Foro de São Paulo, enquanto não extinto, consegue-se terminar com toda essa organização comunista no Brasil? Doutor Domingos, antes de passar para o doutor Wilson. De jeito nenhum. É um tentáculo, né? É um tentáculo, aonde, aquilo que eu falei, enquanto estávamos dormindo, o CG está de pleno sonambulismo, exatamente, criaram o Foro de São Paulo. Agora, para acabar com isso aí, olha, vai acabar, porque a tendência é que os demônios, né, eles se afastem da luz, não cheguem na luz, se afastem da luz, volta para onde eles estavam, volta para as trevas. E o que vai acontecer? Acontecendo isso, com certeza a luz vai resplandecer e vai, então, clarear muita coisa lá dentro. Aí poderá acabar. E isso não é para amanhã, nem para depois, nem daqui a um ano. Talvez, quiçá, eu esteja errado. É de 5 anos para frente. Talvez, na próxima legislatura do Bolsonaro, a gente consigamos, sabe? Então, efetivamente, pisar na cabeça da serpente chamado Foro de São Paulo. É terrível o que acontece lá dentro. Eu tenho quase que toda a documentação do Foro de São Paulo. Mas ela faz parte do mecanismo. Não é um mecanismo, ela faz parte do mecanismo. Ou seja, se você colocar numa estrutura de diretoria, ela pertence à diretoria desse mecanismo. Infelizmente. Doutor Domingos, doutor Wilson, agora a palavra está com o nome do doutor. Essa questão de lockdown, restrição das pessoas de irem e virem nos estados, a entrega, a outorga para que os estados e municípios administram o seu estado e seu município ao arrepio da Constituição, isso não é um golpe fatal contra a própria estrutura constitucional pelas liberdades e garantias de direitos fundamentais? Meu nome é Dr. Wilson Coraçaba. Pessoal, bom dia mais uma vez. Eu quero inicialmente aqui agradecer ao grupo Ações Libertadoras, do qual fazemos parte, e todas as pessoas estão ajudando na medida do possível, divulgando panfletos contra o lockdown e motivando comerciantes, pastores, padres, fiéis, funcionários e clientes a reagirem contra toda essa conspiração contra o povo brasileiro, desrespeito à Constituição Federal. Então, quero agradecer a todos os componentes aí do Grupo Ações Libertadoras e a cada um dos senhores também que estão aqui participando dessa live. Eu quero dizer o seguinte, eu queria que viesse aqui um ministro do STF, com todo respeito, viesse um governador, um juiz de direito e um membro do Ministério Público, justificar quais são as vantagens para eles da implantação do comunismo no Brasil. O que eles vão ganhar com isso? Será que os juízes brasileiros e membros do Ministério Público gostariam de trabalhar na Venezuela ou na Argentina? Por que querem transformar o nosso país nesse caos que a gente vê acontecendo aqui nos nossos vizinhos? Será que compensa, senhor juiz, o senhor ficar se omitindo contra o STF com medo do CNJ?
O que adianta o senhor ganhar 40 mil reais por mês se não vai ter onde e o que comprar? Eu falo aqui com todo respeito, que eu já fui juiz de direito também, e conheço quase todos os juízes e desembargadores de Brasília e do Amapá, onde eu trabalhei. Eu queria que um deles me respondesse. Os senhores me desculpem, senhores juízes aí, que muitos são meus amigos, a omissão dos senhores está agora vergonhosa. Ah, eu fui censurado nas redes sociais pelo CNJ. E daí? Censura ilegal e inconstitucional, porque a Constituição Federal garante o amplo direito de expressão. Juízes e promotores, com medo dos órgãos de corregedoria, que estão abusando do poder. Isso é um absurdo. Eu não falo mal de juiz nem de promotor, porque toda a minha vida funcional, há muitos anos, eu nunca vi corrupção nos juízes de primeiro grau. Lamentavelmente, quando vai subindo para tribunal superior, isso se complica muito. É o contrário. Quase não se vê corrupção. Primeira colocação. Eu quero convocar ou convidar todos os bacharéis em direito para reagirem. Isso é uma conspiração do Supremo Tribunal Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil, data máxima vênia, contra as pessoas que querem trabalhar. Da mesma forma que alguns governadores abusadores do poder estão querendo fazer com lockdown, proibindo igrejas evangélicas e católicas de funcionarem, proibindo Ubers de trabalhar, proibindo o comércio de funcionar depois das 23 horas, quando é o horário que as pessoas do bar e do restaurante ganham dinheiro. E eu sei disso porque meu pai vendia churrasquinho no setor de indústria aqui em Brasília. Como é que nós sobreviveríamos se tivéssemos que fechar às 23 horas? É um abuso cometido pelo senhor Supremo Tribunal Federal e por alguns governadores que serão caçados e presos. Bacharéis em direitos, não admitam isso. Comerciantes, comerciários, empregados, empresários, clientes, vamos reagir à altura. O Código Penal, no artigo 23 ao 25, diz que nós podemos reagir contra injustas agressões. E se precisar matar o agressor para cessar a agressão. Lamento dizer que muitas agressões partem do STF e de vários governadores e prefeitos, e o povo não vai aceitar isso. Quando começar a faltar comida na casa dos brasileiros, vamos buscar dinheiro na casa dos políticos. Que história é essa de proibir trabalhador de trabalhar, sendo que a Constituição Federal prevê claramente o direito ao salário, ao trabalho, à saúde e à vida digna? Que esses governadores se reúnam e imponham medidas para proteger contra infecções. Agora, fechar o comércio, não. Eu quero saber, senhores ministros do STF, com todo respeito, senhores juízes, promotores, governadores e políticos em geral, vamos fazer um desafio? Conseguem sobreviver sem os vencimentos de vossas excelências? Os senhores não acham um abuso em plena pandemia liberar aumento de salário para juízes estaduais? Senhores governadores e prefeitos e vereadores, os senhores não acham extremamente abusivo quererem aprovar aumento de salário para vocês e mandar fechar o comércio? Os senhores estão pensando que o povo brasileiro é jumento, é burro, vai viver comendo capim? Estão enganados. Bacharéis em direito vão reagir.
Médico não precisa fazer provinha do Conselho Regional de Medicina para medicar, para trabalhar. Engenheiros, arquitetos, todos, ninguém precisa se submeter a prova nenhuma para poder exercer a profissão. Isso é um abuso por parte da OAB, querendo institucionalizar a corrupção e ganhar dinheiro ilicitamente com essas inscrições. Não vamos permitir isso e nós agimos sempre orientados por Deus e em nome da Constituição Federal e das leis, e nada temos a temer. E se precisar, é o seguinte, estão querendo institucionalizar a corrupção, enquanto proíbem o trabalho de pessoas humildes e honestas, querem nos impor o uso das urnas eletrônicas, que somente Sua Excelência, o presidente do TSE, acredita nelas. O povo brasileiro não é burro e viu as inúmeras fraudes com votos do próprio candidato e da família dele, que desapareceram das sessões eleitorais. Está na cara. As fraudes estão na cara. Vocês não vão conseguir nem circular pelo país mais, porque o povo brasileiro está com ódio de vocês. Que história é essa de ficar alimentando ricos e acabar com a economia dos pobres? O direito, a Constituição Federal vige e os senhores não conseguirão alterá-la. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente com a votação apertada, mas conseguiu pôr um basta nesses conspiradores contra o povo. Senador Alcolumbre e deputado Rodrigo Maia, que não serão reeleitos, partirão para a cadeia. Nós não vamos aceitar a institucionalização da corrupção em que o Supremo Tribunal Federal protege senadores e deputados acusados de inúmeros crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Não vamos aceitar a troca de favores. Você me protege e eu te protejo. Se precisar, quero dizer que o Código Penal nos autoriza a meter o pé na porta do Congresso Nacional e entrar para pôr na rua os corruptos. Nenhuma empresa funciona se o cara que trabalha no caixa roubar o dinheiro do empresário. Imagine a justiça querer obrigar um empresário a manter um funcionário ladrão nos quadros da empresa. Por que nós somos obrigados a manter um senador, um governador ou um deputado lá acusados de corrupção? Porque o povo brasileiro é obrigado a aguentar acusações contra ministros do STF sem passar isso a limpo. Nós não estamos aqui a acusar nenhum ministro, como bem mencionou o doutor Carlos Schneider no começo, mas nós não podemos admitir que um único homem, que é o senador Alcolumbre, com mais 10 ou 12 do Conselho de Ética do Senado Federal, ou que os 81 senadores queiram conspirar contra o povo brasileiro. Não vamos permitir isso, e se precisar, o povo brasileiro, e eu também vou junto, meter o pé na porta do Senado Federal e do Congresso Nacional, para que os demais deputados honestos e senadores ponham a mão na consciência e não admitam traidores do povo brasileiro no poder. Nenhum deputado ou senador pode trabalhar contra os interesses populares, porque isso é ato de improbidade administrativa e deve ensejar a cassação do mandato deles. Mas o deputado Rodrigo Maia e o senador Alcolumbre estão fazendo o que o Supremo Tribunal faz, protegendo pessoas acusadas de inúmeros crimes graves. Juízes de direito e promotores de justiça não compactuam com isso.
Eles também odeiam os ministros do Supremo Tribunal Federal e deputados e senadores corruptos. E a Constituição Federal nos oferece todos os meios de reagir contra esses abusos que constituem atos ilícitos e crimes de responsabilidade e abuso de autoridade. A lei foi feita para ser cumprida e não existe ninguém abaixo de Deus que esteja no nosso país liberado para cometer crimes e ficar impunes para o resto da vida. Imagine aí, doutores e os senhores ouvintes aí, um delegado protegendo um filho de pobre assaltante. Não, agora assalte um banco, agora assalte os caminhoneiros. Protegendo, o delegado proteger um filho de pobre, promotor, juiz de um interior vai fazer isso? Nunca. Por isso, e o Supremo não está dizendo aí que agora para votar o aumento para os juízes estaduais, que a Constituição é única e deve valer para todos. Então, por que abusam do poder e não querem deixar ser investigados? Se o senador Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, os substitutos deles, continuarem a fazer a mesma coisa, está dito. O Código Penal e a Constituição Federal autoriza a todos os brasileiros honestos, que são a grande maioria da população, a meter o pé na porta. Entrar no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e em todos os órgãos públicos para exigir lisura, decência, honestidade, cumprimento das leis. Não tenho nenhum temor de dizer a verdade, de dizer o que está escrito nas leis para o povo brasileiro. Não estou aqui para dizer para juiz, para promotor, nem para advogado, nem para bacharel em direito. Estou aqui para orientar principalmente os mais humildes que não tiveram acesso à escola, mas não podem ser humilhados por autoridades. Todos os servidores públicos são pagos com dinheiro do povo. Cada um dos senhores que está assistindo essa live contribui para o pagamento dos vencimentos dos salários de juízes, promotores e políticos, principalmente políticos. Não podem ter um compromisso na campanha de ajudar o povo e depois virar as costas para eles. Não vamos admitir corrupção no Conselho de Ética da Câmara, do Senado, no CNJ, no Conselho Nacional de Ministério Público e nem no Supremo Tribunal Federal. Ministro, juiz, promotor, governador, senador, deputado, não mandam. São escravos das leis. Devem cumpri-las e obedecê-las. O poder emana do povo, doutor Domingos. Eu não me sinto nem um pouco intimidado de saber e de acreditar que o povo brasileiro vai reagir, que Deus vai nos ajudar e vai levantar esse gigante que é o povo brasileiro. Não seremos humilhados. Quem adorar o comunismo, quem tiver paixão pela China, mude-se para lá. Por enquanto tá bom. Quem tiver dúvida aí, o que os comentários, o que o pessoal está comentando aí? Que eu respondo pergunta aí, pessoal. Muito obrigado, bom dia. Vamos lá, quem quer saber alguma dúvida aí? Quando eu penso que está faltando aqui. Um número grande de pessoas aqui estão lhe dando os parabéns, doutor. Realmente, as suas colocações são o que pensa a maioria dos nossos internautas aí. Extraordinário. Doutor Domingos da Paz. Parabéns, doutor Wilson, aí, pelas colocações. E lembrando agora, eu assisti um vídeo seu, onde você falava, o doutor falava sobre a força que o povo tem, não precisa ser autoridade, não precisa ser polícia para acabar com a farra. Mas acontece que o povo está doutrinado. Infelizmente, o povo está doutrinado. Esse pessoal que assumiu o poder nos últimos 35 anos, eles conseguiram, dentro desse mecanismo que eu estou falando, eles conseguiram conceber
um remédio, né, um medicamento aí, que aos poucos, né, foram dando doses homeopáticas, e o povo foi absorvendo e foi caindo nesse ostracismo mental. As pessoas deixaram de pensar, as pessoas deixaram de ler jornais e passaram a ser escravos da telinha, da televisão, agora do computador, monitores. Então, aquilo que você via nos jornais, eu sou jornalista há 49 anos, eu posso falar com bastante propriedade. Eu comecei o jornalismo trabalhando em gráfica, nas redações. Então, aí que você tem um profissional. E a gente costumava fazer o jornal, a gente colocava, nós, naquela época, colocávamos matérias contundentes, matérias boas, um pouquinho até extensa, né? Hoje, não se faz mais isso. Por quê? Os jornais hoje têm que ser conciso, tem que ser aquele olho, como o Estadão usa, o olho. A notícia tem que ser muito breve. As pessoas ficaram preguiçosas, elas não gostam de ler. E a leitura, seja em jornal, revista ou livros, principalmente livros, é uma cultura infindável. Se você quer ter uma boa educação no seu país, comece a educar o seu filho a ler. Os meus, na minha casa, graças a Deus, todos leem livros. A minha filha está fazendo a segunda faculdade agora, e ela se associou a uma editora, tudo que é lançado pela editora, ela recebe. Então, ela vamos dizer assim, meio que doente por leitura, mas você lendo, você aprende outras coisas, você vive num outro mundo, você tem um cabedal, o seu palavreado, o seu vocabulário melhora. E aí, o que acontece? As pessoas estão desajustadas, elas não gostam de ler. Se você pega um vídeo e faz com... Pois não, doutor? Deixa eu fazer pela ordem aí, ó, no tribunal, pela ordem. Eu quero fazer uma interferência aí. Quero discordar do senhor do seguinte aspecto, com todo respeito. As pessoas estavam doutrinadas. Isso é no passado. Graças a Deus as redes sociais estão aí, e o senhor vai ver o levante do povo brasileiro, que está só assistindo de camarote. O povo não vai aceitar tudo para eles, lagosta. Rapaz, que vergonha! Vinho tem que ser premiado para os ministros do Supremo. Eles estão lá para trabalhar ou é para fazer festinha? Então, o povo não vai aceitar. Isso aí é um abuso, meu amigo, um abuso. E o povo está por aqui. Por isso que os ministros hoje não estão mais podendo andar nos aviões de linha normais, porque, graças a Deus, o povo brasileiro está colocando corrupto para correr. E agora eles não vão conseguir nem sair na rua, nem deputado corrupto, nem senador, nem governador, nem prefeito e nem vereador. Vamos para cima das assembleias legislativas, vamos para cima das câmaras de vereadores, porque é lá que os pedidos de impeachment devem ser julgados. Que abuso desse governador de São Paulo, abusador, corrupto, criminoso, genocida. Vamos para cima da Alesp lá, esses deputados, se não colocarem esse Dória para correr, pôr na cadeia, vamos invadir a Alesp, invadir não, a casa nossa, vamos entrar na Alesp e não mais sair de lá de dentro. Rapaz, o povo brasileiro, é só para corrigir o senhor, coloque essas palavras aí, que o povo estava dormindo. Agora, Deus pode fazer um estalar de dedos ou dar um sopro e o povo todo cair para as casas legislativas. E esse é o meu convite a todo o povo brasileiro para ocupar no primeiro dia útil do ano que vem das câmaras legislativas, Assembleia e tal. Vamos ocupar no primeiro dia útil para saudar os maravilhosos vereadores, deputados estaduais, prefeitos, senadores, deputados. Repito, primeiro dia útil de 2021, vamos fazer uma visita coletiva a todos eles. E os corruptos... Ei, peraí, lembrei de uma coisa aqui, doutor, só um minutinho. Nós estamos em jogo de futebol. O cara que fez uma falta grave, o que o juiz faz com ele? Mete um cartão vermelho. Ele tem que sair.
E é assim que nós vamos fazer com o governador, com todos os políticos corruptos. Se as respectivos conselhos de ética não atuarem, nós vamos lá mostrar o cartão vermelho até mesmo aos integrantes dos conselhos de ética. Muito obrigado. Desculpa, obrigado pelo à parte. Pela parte. Não, muito bem colocado. Muito bem colocado. Mas é assim, eu falei logo na primeira fala, eu falei que eu fiquei meio ausente, tal, estudando, pesquisando, e aí eu cheguei à conclusão seguinte: os primeiros movimentos de São Paulo, com referência à intervenção, eu fui um dos precursores. Eu fazia reuniões em São Paulo, marcava em frente ao quartel lá do Ibirapuera, Avenida Paulista, e tinha lá um bloco de poucas pessoas, 500 pessoas, pouco mais disso aí, de bate-chuva, né? Eu pegava isso aí. Então, isso em 2013. Então, veja bem, de 2013 para cá, depois o movimento foi aumentando, né? Foi aumentando, chegou a 1 milhão, 2 milhões, e assim por diante. E começou a espalhar pelo Brasil. Então, eu sou um dos precursores disso, graças a Deus. Tenho um carinho enorme pelo povo do Brasil, pelos meus concidadãos, assim como esse povo também retribui esse carinho. Agora, o que me deixou estarrecido é que nessa última eleição em São Paulo, é bem assim, você está brigando contra os comunistas, está brigando contra o mecanismo que foi implantado dentro do Brasil. E, de repente, você vê numa eleição municipal em São Paulo, Boulos, você vê Covas, mandou fechar mais de 24 mil comércios, ele mandou fechar. E aí o que acontece? Ele vai para o segundo turno, e aí ganha a eleição. É complicado. É muito complicado. Desculpa, agora eu preciso de mais uma parte. Vai, doutor. Eu não aceito ninguém falar do povo paulista nem do povo brasileiro. A culpa é das urnas eletrônicas. Quem está escolhendo não é o povo. Quem está escolhendo são as urnas eletrônicas. Nós não podemos admiti-las. Que o presidente do TSE use as urnas eletrônicas na eleição do síndico do condomínio onde ele mora. Mas, para a escolha de presidente da República, não vamos aceitar. Quem paga as urnas, as cédulas de papel e aquelas urninhas de lona para carregar é o povo brasileiro. Ninguém pede dinheiro de ministro, nem de membros do TSE, que nem deveria existir, com todo respeito, porque só serve para pagar gratificação a juízes e promotores. Não serve para nada. Quando não tem eleição, ficam os promotores e juízes, como eu já recebi, a gratificação do dinheiro público sem fazer nada. R$5.000 por mês. Isso é uma vergonha. E eu quero dizer mais uma coisa aí. Tem gente falando aí do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não tem nada a ver com o poder que emana do povo. Ele tem muito menos poder hoje do que o povo. Ele está algemado pelo Congresso Nacional, onde conspiram Rodrigo Maia e Alcolumbre contra o povo brasileiro. Eles não deixam passar nenhuma medida provisória. Esqueçam o presidente Bolsonaro. A responsabilidade é sua, é do povo brasileiro. Bora fazer a nossa parte. O poder não emana do presidente Bolsonaro. O poder emana do povo. Crie vergonha, crie coragem e reaja. Vamos visitar deputado, senador, vereador no primeiro dia de 2021, que vocês vão ver se a gente não põe moral na casa. Quem manda é o povo e o político é empregadinho do povo, empregadinho temporário e está ganhando muito. Esses políticos ganham mais de R$200 mil por mês. Vou repetir. Esses deputados e senadores ganham mais de R$1 milhão por mês. Porque tem auxílio cueca, paletó, cadastro, gravata, óculos, chapéu. Isso é um abuso. E ainda estão aprovando aumento de salário para vereadores e prefeitos. Tenhamos coragem. Vamos fazer igual aquela senhora lá em Minas que entrou na Câmara de Vereadores e fez com que o salário dos vereadores fossem rebaixados.
Eles querem destruir o povo humilde, mas não conseguirão. Reaja você. O que você vai falar para o seu filho se você não estiver trabalhando e faltar o iogurte na geladeira? Responde para mim, então. Ah, o papai não está trabalhando porque o prefeito não deixa. O governador não deixa. E não deixa o quê, rapaz? Vamos trabalhar no nosso site lá, para todo o Brasil. Já estão disponíveis todas as medidas. Habeas corpus contra policial militar. Nosso tempo está acabando. Vou falar mais uma coisa aqui. O governador do Distrito Federal está querendo transferir a competência das agências de fiscalização para a Polícia Militar. Publiquei outro vídeo, vou publicar o artigo. Policiais militares do país inteiro, não façam isso, porque os senhores incidirão na lei de abuso de autoridades, pelo menos em 4 crimes, e serão demitidos. Perda do cargo. Leiam o que eu vou escrever e ouçam o que eu falei. O governador, todos vão cair daqui a 2 anos, porque nós não admitiremos o uso das urnas eletrônicas, e o senhor policial que for fechar comércio, que for lacrar a porta, que for soldar, será demitido. Eu estou avisando, não ameaçando policial nenhum. O grande ameaça para os policiais militares chamam-se políticos corruptos, entre eles governadores e prefeitos. Respeite a sua família, não perca o seu cargo. Doutor, é difícil. É difícil. Doutor. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. O assunto é palpitante. Gostaríamos muito de continuar, mas quem sabe nós prosseguimos numa próxima live, doutor Wilson, doutor Domingos, doutora Leonice. Beleza. Então, eu vou fazer as despedidas aqui. Eu agradeço o doutor Carlos, doutor Wilson, doutora Léo, pela participação, e agradeço os internautas, os nossos colegas bacharéis de Direito, e marcando aí uma outra data para a gente voltar e complementar esse assunto, que esse é extenso. Falar de Foro de São Paulo, falar do STF e falar da situação do Brasil. Doutor. É emocionante até. É bem assim, está no sangue. Quando você fala dessas coisas, está no sangue, fervilha. Haja visto o doutor Wilson. É palpitante a coisa. Aumenta a pressão. Isso torna o direito espetacular, né, doutora? Isso que torna o direito maravilhoso. É muito gostoso. Então, isso é bom participar. Para bom debater. Doutor Domingos da Paz, para as suas considerações, para finalizarmos essa brilhante live de hoje, que eu tenho certeza que até a noite vai estar bem nas nuvens. Né? Com certeza. Mas fica aqui um abraço fraterno. Fica aqui um abraço fraterno ao pessoal da mesa aqui, ao doutor Carlos, doutora Léo, doutor Wilson. Foi um prazer conhecê-lo. Eu já tinha visto seu trabalho. Baixei o vídeo, guardei e uso no momento apropriado. Quando a pessoa começa a falar muita porcaria, eu coloco o vídeo seu lá. Então, para dar um pitaco. Aqui, ó. Não é do que estava. É assim que tem que ser feito. E quero agradecer os internautas aí, os nossos colegas bacharéis de Direito aí, pela participação, né? E pela divulgação agora desse vídeo, né? Não deixa parar, não. Vamos tocar para frente, vamos compartilhar, que quanto mais a pessoa souber do que está acontecendo, menos ela vai, menor a possibilidade dela ser cooptada pelo lado dos demônios aí chamados comunistas, né? Então fica aqui um fraterno abraço a todos, Deus abençoe a todos e até a próxima. Doutora Leonice, para as considerações finais. O tema é bastante extenso, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Se nós fôssemos continuar, 1, 2, 3, um mês ia ser pouco para abordar tudo, porque está tudo entrelaçado, Foro de São Paulo, STF, IAB, OAB, Congresso Nacional, governadores de estados, prefeitos, não tem como. Nós temos que conscientizar, sim, a nação brasileira, porque, infelizmente, nós temos muitos ainda, viu,
doutor Wilson, muitos ainda que foram doutrinados durante esses anos e anos, principalmente acadêmicos, e só reforçando, bacharel de direito advogado é. Não existe um juiz, não existe um promotor, um desembargador, um ministro, seja lá quem esteja na justiça, que não seja bacharel em direito. Não existe advogado sem ser bacharel em direito. Não existe juiz sem ser bacharel em direito. Delegado e todos afins. Bom, eu só quero dizer o seguinte, eu estava lendo aí, tem pessoas responsabilizando o presidente Bolsonaro pela situação que nós estamos atravessando por causa dessa pandemia matéria plástica de laboratório distribuído pela China, tá? Só relembrando, o presidente, desde o início, ele disse qual era o medicamento precoce, ele disse para não fechar a economia, e quem decidiu quebrar a economia nos estados, nos municípios, foi o STF. Então, não responsabilize o presidente, responsabilize a cada um de vocês que estão se submetendo a serem gados, escravos. Em 1964, a Marcha da Família foram para as ruas, porque nós estávamos vivendo a mesma coisa. Então, seja realmente, vá para a rua, exige o nosso direito. Nós não vamos ser comunizados. Quem quiser ser comunista, vá para a Venezuela, vá para Cuba, vá para a China, vá para a Argentina, vá para onde quiser. Aqui, não. O Brasil é nosso. E advogados inscritos, se atentem à entidade na qual aquela você defende, porque ela é uma comunista nata. Ela só presta serviço e é agenciadora do IAB. Os ministros, senadores, desembargadores, juízes, estão todos dentro do IAB. É o IAB quem trabalha tudo isso. A OAB é integrante. A OAB é parte do IAB, é parte do Foro de São Paulo, do STF. Infelizmente, nós temos vários do STM, coronéis envolvidos todos dentro do IAB. Esse tema nós vamos abordar lá na frente, porque está tudo junto e unidos. O Foro de São Paulo. Tá? Muito obrigado. E nós vamos continuar. Doutor Wilson, vamos estar aí numa próxima live. Vamos para frente, doutor Domingos, doutor Carlos, porque o tema é grande. Muito bem, doutora Leonice, sempre brilhante. Agora, para as suas considerações para o encerramento desse brilhante encontro, doutor Wilson Coraçalva, nosso querido doutor de Brasília. Eu quero fazer um desafio, então, para os seus ministros, senhores governadores. Querem fechar os comércios, é? Então, no mesmo período em que os senhores fecharem o comércio, fiquem sem salários, sem vencimentos. É o desafio. Bora ver se vocês dão conta? Bora. OAB é o seguinte, não deve mais existir exame para o bacharel em direito advogado. Vamos acabar com essa... Não posso falar palavrão, né? Vamos acabar com essa bandalheira. Ou senão vou lançar um desafio para o senhor presidente da OAB. Faça o exame de ordem gratuito para o senhor demonstrar que não quer institucionalizar a corrupção com o recebimento dos valores das inscrições. Eu sei que o senhor vai receber isso aí. Aceite o desafio. Pessoal, nós temos que agir na justiça. Agir na justiça. Não é o Supremo Tribunal Federal. Ações cíveis contra os ministros são na Justiça Federal. Ações contra governadores e prefeitos são nos juízes ou no tribunal. Vamos no site www.alibertadora.com.br disponibilizar gratuitamente à população e a todos os advogados ações, inclusive contra a senhora Rede Globo. E vamos disponibilizar uma contra a vacinação obrigatória, gratuitamente. Vamos propor milhões de ações na justiça. Não adianta só o doutor Carlos, nem a doutora Leonice, nem só o doutor Domingos da Paz, nem só eu. O povo brasileiro todo. Vamos agir.
entrar com milhões de ações para mostrar para os juízes de direito que o povo brasileiro está muito insatisfeito com a atuação de alguns políticos corruptos. Bom dia, muito obrigado. Estarei à disposição quando os senhores precisarem. Estou trabalhando 18 horas por dia, em nome de Deus, para ajudar a população brasileira. Bom dia, muito obrigado. Por favor, animem-se, senhores advogados. Cadê? Quem está adiantando? Quem que está adiantando ter carteira da OAB e não ajudar o povo? E não agir na justiça? Os senhores estão com medo de quê? Do presidentezinho da OAB que vai levar um pé na bunda daqui a pouco e vai para a cadeia, né? Ele não vai usar o dinheiro da corrupção. Nós vamos exigir a fiscalização das contas bancárias de todos eles. Receita Federal, nenhum servidor público pode ter patrimônio muito acima do que ele ganha. Fiscalizem-nos. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, mais uma vez, muito obrigado, doutor Domingos da Paz, meu irmão aí de São Paulo, do CNCC, grande parceira de todo esse trabalho maravilhoso de despertar para uma nova situação do Brasil. Vivemos, graças à luz do conhecimento, essa nova realidade aqui pela internet, pelas redes sociais. Minha querida doutora Leonice, muito obrigado também por ter aceitado o convite e participar desse brilhante debate. E ao nobre doutor Wilson Coraçava também rendemos a todos vocês e a todos os nossos internautas e a todos aqueles que ainda vão replicar essa live, render nossa homenagem, nosso reconhecimento de que a nossa razão de estarmos aqui são vocês. E aqui nós estamos prestando, como o doutor Wilson Coraçava, doutor Domingos da Paz, doutora Leonice, prestando relevante informação de forma voluntária. Ninguém ganha nada. Nós somos parceiros naquilo que vem para a melhoria do nosso povo e do nosso país. Que Deus abençoe essa pátria gigante, esse povo maravilhoso e essas mentes brilhantes, pensantes do nosso quadro jurídico e político do Brasil, com todas as vendas que nós vendemos aqui aos nossos opositores que não estão inseridos nesse grande debate. Tenham todos um excelente dia, que Deus os abençoe, excelente final de semana. Muito honrado, mais uma vez, de ter participado com tão brilhante participação do Dr. Domingos, do Dr. Wilson e da doutora Luiz. Se Deus quiser, na próxima semana, quinta-feira, estaremos de volta para continuarmos este grande debate. Que Deus os abençoe. Tenham todos um excelente final de semana.